Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, super bem. Eu sou a professora Iris Daiane, como vocês já me conhecem, né? Então hoje nós vamos continuar estudando um pouquinho alguns conteúdos na disciplina de língua portuguesa, tá? Então eu conto com a sua participação aí de casa, tá certo? Então aí se acomoda no melhor lugar e participa comigo aqui desse momento especial preparado só para você, tá? Convida aí a tua família também para participar desse momento especial, cheio de carinho para você. E hoje nós vamos estudar o uso dos porquês. Você já ouviu falar? Então você já consegue distinguir como utilizar o porquê, como utilizar o porquê com acento. Então hoje nós vamos compreender um pouquinho, tá certo? O uso dos porquês, tá certo? Então vamos lá estudar um pouquinho e conhecer. Então há 4 tipos, tá, de porquês. Então vamos ver um pouquinho sobre cada um deles. O porquê separado com acento, porquê junto, sem acento e porquê junto acentuado, tá bom? Então vamos agora conhecer um pouquinho sobre esses tipos de porquês e como usarmos. É comum ter essa dúvida na hora de escrever, não é verdade? Até porque é um pouco confuso você perceber que existem aí vários tipos de porquês e a maneira correta de colocá-los, né, na frase. Sabendo que ao colocarmos corretamente a frase terá uma compreensão bem melhor, né? Então o uso do porquês, tá? Sendo utilizado da forma correta, a frase terá, né, clareza, tá certo? Então vamos compreender um pouquinho. O uso dos porquês depende do sentido que queremos dar a uma frase. Na língua portuguesa, há 4 formas para o termo porquê e cada uma apresenta uma situação de uso específico. Para cada tipo de porquês há um uso específico, tá bom? Vamos conhecer agora o porquê separado, tá? Porquê separado e sem acento é usado para perguntas diretas ou indiretas, equivalente às expressões como por qual motivo ou por qual razão. Então, o uso do porquê separado e sem acento, tá? Ele vai ter trazendo exatamente essas expressões, por qual motivo ou por qual razão. Se na frase que você aí estiver elaborando, tá? E você perceber que ela expressa esse sentido, qual motivo e por qual razão, você vai utilizar o porquê separado e sem acento. Vamos ver agora aqui um exemplo, tá? Por que você não vem conosco para a praia? Então perceba aqui uma pergunta direta, estou direcionando essa pergunta a uma pessoa, tá? Então, suponhamos que eu estou direcionando essa pergunta para você. Então vamos lá. Por que você não vem conosco para a praia? Então, esse porquê, ele é separado e ele é um porquê separado sem acento, porque expressa o quê? Um motivo ou uma razão. Vamos ver agora a próxima frase. Perguntei por que ele não viria conosco. Percebam que nessa frase eu já não estou falando diretamente para uma pessoa, tá? Então, ela é uma pergunta indireta. Perguntei por que ele não viria conosco, tá? Uma razão aí, um motivo aí que a pessoa está tentando entender o motivo dela não comparecer. Ok? Então, o porquê separado aqui e sem acento, pergunta indireta. Então, percebam também que aqui o porquê ele vem no início de uma frase. Ou ele também pode ser usado, tá? No decorrer da frase, ok? Agora, nós vamos ver o porquê separado e com acento, tá bom? Ele é usado em perguntas diretas ou indiretas, em final de frases. Então, o porquê que a gente viu anteriormente, separado e sem acento, ele é direcionado, tá? Ele pode ser o quê? De forma direta ou indireta. Mas o porquê separado e com acento é usado em perguntas diretas,
perguntas, tá? Ou indiretas e em final de uma frase. Vamos observar agora essa frase aqui. Você precisa sim explicar-me por quê. A próxima frase. E Renata agiu dessa maneira por quê? Então, ela está expressando aqui, ó, é o uso em perguntas diretas ou indiretas e em final de uma frase. A pergunta ela pode ser indireta ou indireta, mas em final de uma frase, ok? Final de frase, você aí pode utilizar o porquê separado e com acento. E o porquê junto e sem acento é usado em propostas a fim de explicar algo. Então, o porquê junto e sem acento para explicações. Muito bem. Então, vamos observar agora esses exemplos. Termine isso logo, porque há mais coisas a serem feitas. Então, aí, tá? É usado em propostas a fim de explicar algo. Termine isso logo, porque há mais coisas a serem feitas, tá? Próxima frase. Comprei ovos porque farei um bolo. Então, aí o porquê, ele está aí sendo usado para explicar algo, ok? E o porquê junto acentuado é a forma substantiva dos porquês e equivalente à razão, à causa ou a um motivo. Olha aqui o exemplo. Quero saber o porquê de tudo isso, tá? Eu quero um motivo. Qual o porquê dessa atitude? Então, percebam aí o porquê acentuado, tá? Que ela é equivalente a uma razão, a causa ou a um motivo. Eu posso utilizar esse porquê. É um pouco difícil, sim, mas tudo se torna mais fácil quando colocamos o que em prática e exercitamos aquilo que a gente está aprendendo, tá? Em língua portuguesa, percebemos que há muita mudança, né? Mas a gente consegue sim, quando pegamos esses conteúdos, tá? E realizamos atividades, praticamos atividades, a gente vai poder compreender a forma correta de utilizá-los, tá bom? E agora nós vamos exercitar um pouquinho o que a gente acabou de ver aqui, um pouco rápido, mas eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Complete as frases com os porquês. Vamos lá? Os meus amigos sabem o porquê de eu não ser tão popular. Então, esse porquê aí que está no meio da frase. Qual tipo de porquê eu irei utilizar? Eu irei utilizar o porquê acentuado, porque ele o quê? Equivale a uma razão, a causa ou a um motivo, tá bom? Então, vamos para mais uma questão. A equipe prejudicou-se porque não estava devidamente preparada. Esse porquê aí, ele exprime e expressa o quê? Ele expressa, é usado em propostas a fim de explicar algo. Percebam que é o porquê junto e sem acento, tá? Para explicar algo. A equipe prejudicou-se, daí vem uma pergunta. Por quê? Não estava devidamente preparada. Na letra C, percebemos que aí o uso do porquê será no início da frase, tá? Por que você chegou tão tarde? Esse porquê será separado e sem acento, porque é usado para perguntas diretas, lembra? Ou indiretas, equivale, né? Às expressões por qual motivo ou por qual razão. Parece que você já acabou suas tarefas. Fez tão rápido? Por quê? Que tipo de porquê é esse que nós vamos utilizar agora? Nós vamos utilizar o porquê separado e com acento, que ele é usado em perguntas diretas ou indiretas em final de uma frase. Foi difícil? Então vamos praticar mais um pouquinho.
associe as palavras às frases para completá-las adequadamente, tá? Então, você vai colocar a numeração em cada uma das questões para completar as frases, ok? Aqui eu já deixei para vocês aí, na questão A, o número 3, porque equivale o porquê separado, acentuado no final de uma frase, tá? Em uma pergunta aí. Vamos ver? Você ainda não está pronto para sairmos? Por quê? É uma pergunta o quê? Direta, porque aí ele é usado separado e com acento. Eu não entendi o porquê da pergunta. Esse porquê será um porquê junto e acentuado. E na letra C, os alunos não sabem porque não houve aula. Será o porquê separado e sem acento, tá bom? Então, vou deixar para vocês a letrinha D, para vocês aí praticar aí de casa, ver se você consegue, tá? Exatamente a compreensão correta da frase utilizando o porquê. Gosto de ler jornais porque acho importante estar bem informado. Preste atenção que esse último porquê, ele expressa aí, tá? Gosto de ler jornais, uma explicação, não é isso? Ele expressa aí uma explicação. Gosto de ler jornais porque acho importante estar bem informado. Então, que tipo de porquê é esse que eu vou utilizar? Eu vou deixar essa questão para vocês, tá? Então, pratiquem aí de casa. Então, por hoje, o nosso momento fica por aqui. Eu lhe desejo um final de dia abençoado, tá? E que Papai do Céu continue abençoando você e sua família. Tchau, tchau e até a próxima aula.